sessão de número 354, Conselho Superior. Muito bom dia a todas e todos. Quero celebrar inicialmente a grande conquista da Defensoria Pública que se deu na data de ontem. Eu diria mesmo que é uma conquista histórica. Hoje os defensores terão uma segurança que não tinham em relação ao patamar remuneratório, uma segurança de vencimentos que tem reflexos no 13º, nas férias, enfim. Houve um momento da nossa história que nós teve uma razão para nos socorrermos de um sistema remuneratório que implicava em um pagamento de gratificações. Me parece que esse momento começa a mudar. Era uma batalha nossa, a administração sempre pregou isso, que nós precisamos cada vez mais termos os nossos vencimentos condizentes com o nosso trabalho, equiparado às demais carreiras do sistema de justiça, e para todos haverá um ganho muito expressivo. Mas eu diria que, do ponto de vista sentimental, talvez para os defensores que vieram da Procuradoria, mais ainda, porque agora nós tornamos ao patamar remuneratório de onde um dia saímos, e saímos por idealismo, porque acreditamos nisso e durante muito tempo abrimos mão disso para construir a Defensoria Pública e acreditando que isso daria certo. E deu, a instituição está aí, uma instituição respeitada, valorizada, cujos integrantes são absolutamente dedicados, idealistas, que fazem um trabalho primoroso. Nós ouvimos isso todos os dias e o retrato disso foi a sessão que nós presenciamos naquele dia na Alesp anteontem. Os discursos, as falas enaltecendo o trabalho da Defensoria, hoje são muito diferentes daquilo que nós ouvíamos no começo da nossa história. É inegável o reconhecimento da importância da atuação de um defensor público. E isso talvez tenha sido o grande ganho daquela noite, muito mais até do que o projeto, ouvir que naquela casa legislativa há já uma compreensão da importância do trabalho de um defensor público. Eu, de fato, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada de ouvir também aquela fala do deputado Marcos Munhoz ao final, de que eu até nem imaginava ouvir aquilo, enaltecendo o idealismo também dos 87 que saíram da Procuradoria, que por muito tempo, de fato, tiveram uma redução vencimental, mas que não desanimaram e abraçaram essa causa. Eu me sinto muito feliz hoje de poder dizer que nós tornamos ao patamar vencimental de onde um dia nós saímos. E para os defensores novos, com muito mais razão. Uma carreira jovem que está crescendo, nós ainda temos vários concursos pela frente, 3 concursos, pessoas interessadas em ingressar nos quadros da Defensoria, o que só estimula com a conquista que nós tivemos. Quero dizer também, então, parabéns a todos, dizer que isso é fruto do trabalho de cada um de nós, seja aqui na administração e seja nas bancas, nas suas defensorias, com toda a garra, todo o empenho e técnica, né, que todos nós temos, todos os defensores muito dedicados, enfim, parabéns a todos. Queria dizer também que ontem eu tive contato já com a Casa Civil para solicitar que o processo subisse da ATL, foi com autógrafo, isso foi combinado anteontem, uma coisa também muito bacana, que quase nunca acontece. Os deputados, em especial o presidente, se comprometeu a mandar o autógrafo no dia seguinte, ele mandou ontem de manhã, já estava na ATL, eu liguei para a Casa Civil, conseguimos fazer com que saísse da ATL e subisse para o gabinete. O secretário está muito empenhado em viabilizar a sanção até amanhã, porque com isso nós teríamos os reflexos no 13º de todos os defensores. Nós estamos trabalhando com essa hipótese, vamos tentar viabilizar isso, estamos empenhados em viabilizar, acho sinceramente que conseguiremos, é muito provável. Ontem ele me disse que o governador não estava em São Paulo, que dificultava enviar, porque precisa da assinatura,
mas que hoje, se o governador não voltasse a São Paulo, haveria uma forma de enviar, talvez sem assinatura, enfim, questões técnicas, mas que a Casa Civil estaria empenhada em fazer isso. Então, eu estou em contato direto com os secretários, especialmente o secretário adjunto, que é o Mendes Júnior, ele que é o responsável pelas questões técnicas, não é o secretário, enfim. E aí eu vou monitorando vocês, os conselheiros em especial, mas muito provavelmente a gente vai conseguir viabilizar, espero eu. Tá? Então, parabéns a todos os conselheiros. A dizer também que foi publicado já o ato de remoção dos servidores, devem ter visto já, então também foi algo que nós não havíamos feito antes, então a gente disciplina agora as regras ali postas, estabelecidas, o que torna mais transparente a remoção dos servidores e, enfim, enaltecer mais uma vez e agradecer o empenho de cada defensor público nesse momento que para nós é tão importante. Bom, pessoas inscritas no momento aberto, a doutora Cristina, diretora da escola, está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, também gostaria de cumprimentar a administração, a FADEP e, na verdade, a todos os defensores pela aprovação desse projeto. Acho que isso tem, acima de tudo, um valor simbólico muito grande, como disse a Daniela, a gente retomar o trabalho do território da Procuradoria do Estado e das outras carreiras jurídicas e, sem dúvida nenhuma, também atesto e reafirmo que a Daniela disse aqui, e isso reflete um trabalho de todos nós e a importância que a Defensoria e o trabalho dos defensores ganhou nesses últimos anos. Então, parabéns a todos nós e eu tenho certeza que a aprovação desse projeto é bastante promissora. Queria também convidar a todos os defensores, em especial os conselheiros, para o encontro estadual amanhã. Temos 14 teses para aprovar. O encontro vai ser feito na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas da manhã, no Auditório Franco Montoro. E temos para instalação e aprovação das teses, nós precisamos de um quórum de 20% dos defensores, ou seja, 120 defensores. Então é um quórum que aumentou do ano passado para esse ano, em razão do aumento do número de defensores. Então peço o empenho de cada um de vocês para que compareçam lá, para que a gente possa então discutir e votar as teses aprovadas nos pré-encontros. Queria também noticiar que na semana passada e nessa semana, no 8º encontro do curso de formação dos novos defensores, nós estamos fazendo um debate sobre a questão das drogas, na parte da manhã com um cine-debate, com o filme Cortina de Fumaça. Hoje os defensores estão no Centro Cultural Banco do Brasil, assistindo o filme nesse momento. Em seguida vai haver um debate com o diretor do filme. E na parte da tarde nós continuamos esse debate com a presença do Vitor, falando sobre a Política Nacional de Drogas, com uma pesquisadora da Fiocruz, a Neilane, doutora Neilane, que também vai falar sobre uma pesquisa realizada sobre o uso de crack, e com um dos entrevistados no filme, o Dr. Orlando Zacconi, que é um delegado de polícia do Rio de Janeiro, que também é bastante envolvido com essa questão das drogas. Então, havendo oportunidade também, faço convite aos conselheiros se quiserem acompanhar o debate. Mas, na verdade, o principal motivo de eu estar aqui nessa sessão é em razão da questão dos certificados do curso de preparação dos novos defensores. Houve acho que o Rafael levantou isso na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael nessa semana, com a Márcia e com a Luísa também da Corregedoria. Na verdade, só esclarecendo, os certificados não foram encaminhados à Corregedoria, ao Conselho, porque, diferentemente dos outros anos, dessa vez o curso de preparação ainda não terminou. Né? Então, eu estava imaginando que a obrigação de entregar o certificado seria apenas no final do curso, no penúltimo semestre, né? Ao final de 2 anos e meio, na verdade, quando chega o último relatório. Eu tinha me organizado dessa forma, mas conversando com o Rafael, conversando com a Márcia, com o Aloysio, nós debatemos e entendemos que talvez fosse o caso da emissão de certificados parciais. Então eu queria trazer essa questão ao Conselho para que a gente possa decidir como tratar essa questão, afinal de contas.
reitero, é diferente, né, da situação vivenciada nos últimos concursos, porque o curso ainda não terminou. Então, para eu dar um certificado total, eu, na verdade, vou precisar fazer as contas da frequência dos 3 anos ou dos 2 anos e meio que seja de atividade do defensor. Então, nesse momento, o que eu posso emitir seria um certificado parcial, um certificado da presença do semestre. Acho que isso é razoável, se o Conselho assim concordar, é possível que se faça, desde que fique claro, né, que aquele certificado não reflete, porque o ato da direção da escola diz que o certificado ele reflete apenas a presença do defensor e estabelece conceitos. Então, acima de 90% é ótimo, de 90% a 75% é regular, alguma coisa assim, e abaixo de 75% é insuficiente. Então, eu fiquei num primeiro momento com medo que isso confundisse, porque o defensor vai ter um certificado ótimo, o outro insuficiente, depois vai somar, e que isso talvez causasse uma confusão. Na verdade, o que o defensor precisa é do último certificado, né, dizendo da frequência total. Talvez esses certificados parciais sejam importantes para que o Conselho tenha conhecimento se o defensor, né, ao longo do estágio probatório, vem frequentando, não está frequentando, e aí haja tempo até de correção de rumos, enfim, uma orientação ao defensor. Então, eu não sei se esse é o momento certo, Daniela, mas eu queria só dizer que eu estou à disposição, não sei se vai acontecer esse debate agora ou posteriormente, mas eu estou à disposição para combinar com o Conselho a melhor forma de tratar esse assunto. Claro. Conselheiros, até para liberar a doutora Cristina, se quiserem ponderar. Acho que a questão é bastante simples. Para mim, eu compreendi, não tenho... Então, eu só levantei a questão porque eu acho que eu fui o primeiro conselheiro a receber o estágio probatório do defensor do 5º concurso, que está fazendo aquele curso que vai durar tem um período de 3 anos, né? Vai ser prolongado agora. A Cristina tinha passado para mim, que ela estava discutindo com a corregedoria, eu achei que seria mais adequado mesmo então a emissão de certificados por períodos aí, a cada 6 semestres, né, que é quando o defensor tem que entregar o relatório para a corregedoria, atestando tão somente a frequência do defensor. Sem o conceito. Isso. Aí no final dos últimos 6 meses, quando ele vai completar os 3 anos, aí a escola emite um certificado geral já com o conceito atribuído ao defensor. Eu, na verdade, a minha dificuldade, o que eu levantei foi apenas se os certificados parciais também trouxessem conceitos, que isso poderia causar alguma confusão no final de haver soma de conceitos, e isso, obviamente, não vai refletir. O importante é o último certificado, onde haverá o ponto de todas as faltas, né, e aí sim, se superou 75% ou não, acho que isso que é o... Eu concordo, vai até dar menos trabalho para a escola. Mas eu acho até irrelevante se tiver ou não, porque as faixas de porcentagem correspondem a ótimo, acho que é satisfatório e insuficiente pelo ato. Então, se constar ou não, também não vai fazer diferença, porque o ato estabelece essa correspondência. Porque depois no final vai somar tudo, né? Aí acho que é uma média. Contar quantos dias de curso, na verdade eles assinam a lista por períodos, então as faltas elas não são por dias, eu tenho que fazer esse cálculo por períodos, né? Às vezes a pessoa vem de manhã, não vem à tarde, ou vice-versa, enfim, fazer esse cálculo por períodos e testar a frequência proporcionalmente. É importante que venha uma indicação da frequência no período, um percentual indicativo do aproveitamento. Então, é que o aproveitamento é só isso, pelo ato, é só a presença. Me parece que pode ser parcial, porque não fala em aprovação, não fala em nada dentro. Acho que tudo recomenda que seja também parcial, porque o estágio probatório é processo. Vai ser estudiado com tempo de avaliação. Aí o Conselho Superior, durante todos os 3 anos,
fala que tem que dar continuidade, que é impecável. Aí chega no final, vem a emissão seguinte, ele nunca compareceu a uma aula da EDEP. É totalmente contraditório, daí falar não confirmar, em termos até de discussão judicial disso, mas ninguém falou nada. Acho que sim. Eu, na verdade, eu não tinha pensado dessa forma no início, porque imaginei que o certificado, na verdade, só serviria para confirmação ou não, né? Você está certo. E, não, então, formalmente sim, mas eu acho que avaliando a conveniência, é importante que o Conselho tenha essa avaliação semestralmente. Porque o aproveitamento é para confirmação. Nada fala da continuidade do estágio probatório, mas é conveniente que o Conselho saiba da frequência do defensor público. Acho que sim, eu convenci, na verdade. O aproveitamento é um requisito para confirmação, não para continuidade. A gente só tem apontado o aproveitamento nos relatórios semestrais justamente para verificar se o defensor tem comparecido ao curso. É que, na verdade, nesse momento aqui, o defensor já tinha terminado o curso nas edições anteriores, porque o curso era de algumas semanas. Então, a escola já tinha condição de emitir um certificado definitivo. E compareceu, ok. E a gente se habituou a ter uma certidão de aproveitamento nos autos. Mas acho que teve um caso até que nós discutimos, chegamos a discutir isso, que o defensor não estava comparecendo, né? E aí nós fizemos uma recomendação para que ele comparecesse ao curso. Tem um, na verdade, do quarto concurso que ainda não fez o curso. Ele não tinha feito no quarto concurso, foi convocado para fazer a primeira semana do quinto, não fez e, na verdade, fará com o pessoal do sexto. É que o nosso medo foi mais quem frequentasse o sexto. Quando a seleção da Bom. Se todos concordam, acho que a gente pode combinar dessa forma, emissão de certificados semestrais. O último certificado virá na verdade, junto com o último relatório, que são 6 meses antes do estágio probatório. Então, na verdade, as atividades do curso não vai durar exatamente 3 anos, vai durar 2 anos e meio, né? E o último certificado, então, atestando Eu não sei se seria possível colocar isso ou no relato, de alguma forma, porque não sou eu, provavelmente, que vou emitir o último certificado. Então, só para ficar algo registrado... Você quer que eu coloque no meu relato? Se for um pedido, eu coloco. Mas fica registrado na ata, aí depois eu tiro uma cópia, tem um processinho lá o próximo diretor já vai ter essa... Tá ótimo. Não, eu consegui então. Obrigada. Queria chamar a Érica da associação, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Parabenizar os defensores e defensoras pela conquista, né, para uma geração salarial, enfim, parabenizar a defensora geral, a FADEP e todos que estiveram mobilizados na Assembleia nesses dias. Bem, primeiramente, em relação ao 13º, então, com satisfação eu vejo que agora a gente entra numa consonância, né? Ao contrário do que o primeiro subdefensor tem contrariado a 2 sessões, eu acho que finalmente a gente conseguiu entender que vai ser possível o 13º, né, para todos e todas. Que bom, fico muito feliz. Em relação a um dos reflexos da Lei 1219, o que ocorre? A ASDEPESP montou uma comissão. Já há um tempo a gente publicou para os servidores e servidoras para que possam participar, para que a gente possa apresentar uma proposta para a administração superior, para todo esse conselho, né? E vejo que também a administração, na sessão anterior, anunciou sobre uma comissão, né? Enfim, então que a gente possa conversar. Já falei com o Ricardo Amorim, conversei com o Paulo também, a gente pretende dialogar para que a gente possa chegar a uma proposta, né, possivelmente consensual, sobre a regulamentação da bonificação por resultados. Bem, em relação aos trabalhos, final de ano, eu vi hoje que saiu publicado no DOI, que o governador suspendeu o expediente nos dias 23, 24, 30 e 31. Assim, aqui na Defensoria Pública, o que ocorre? Nos dias de plantão, inclusive no Natal e no Ano Novo, servidores e servidoras foram convocados a trabalhar.
E assim, aí eu pergunto aos conselheiros e conselheiras que os servidores, né, a gente já não ganha gratificação, a gente tem apenas o regime da compensação e que assim, compensação que no dia que a gente compensa não ganha o auxílio alimentação, a gente também não ganha o auxílio alimentação quando vai trabalhar naquele determinado dia, né, enfim. Então, pensando assim, a gente acaba sendo onerado bem mais. Então, por qual a necessidade de convocar o servidor e a servidora para trabalhar no dia de plantão? Não estou me referindo ao atendimento inicial nos dias 23, nos dias 22, enfim, quanto a isso sem problemas. Mas me refiro ao, por exemplo, dia de Natal, dia de Ano Novo, porque convocar o servidor para trabalhar no dia de plantão, não sei qual efetivamente, né, qual seria a contribuição dele nesse dia de serviço. E ainda mais considerando a condição especial dele, que só tem regime de compensação, né, sem conseguir receber auxílio alimentação no dia que ele compensa. Então, assim, ele é onerado de várias formas. Bem, deixa eu ver o que mais aqui. Ainda em relação à compensação, eu gostaria de citar um caso muito especial que nos toca, que são os servidores e servidoras aqui da administração superior, e inclusive dos núcleos também, porque me foi colocada a situação de que eles não podem compensar. Eu não sei qual é a diferenciação dos servidores e servidoras da administração superior, dos núcleos, porque, poxa vida, eles não ganham a mais que os outros servidores das unidades. Os servidores das unidades muitas vezes vão trabalhar um dia de plantão, do dia 20 ao dia 6 de janeiro. Então me parece injusto que os servidores, que ainda que venham trabalhar aqui na administração, eu entendo que o trabalho não pode cessar aqui, enfim. Quanto a isso, a gente também não tem nenhum questionamento. Justamente o fato de não poderem compensar durante o ano. Foi isso que eu soube, eu andei conversando com os servidores dos dois prédios, enfim. Então, eu sei que isso tem ocorrido. Então, eu gostaria de pedir, né, a compreensão para que eles possam compensar, porque não tem nenhuma diferença com a discriminação que a gente, né, deve fazer com esses servidores. Então, acho que não faz sentido. Bem, deixa eu ver o que mais aqui. Em relação aos cursos, né, sobre brigada de incêndio, gostaria que a gente pudesse fixar uma quantidade, uma proporção de servidores em cada uma das unidades, para que a gente não necessariamente assim, obrigue alguns servidores, né, me perdoe até pela expressão, mas porque tem uma agente, por exemplo, que me colocou a situação que para ela está muito complicado se afastar um dia da unidade para fazer o curso da brigada, a agenda dela está apertadíssima, enfim. E assim, ela colocou que não é obrigatório para os defensores, para as defensoras, a gente não pode pelo menos fixar uma porcentagem de servidores em cada unidade, né? Considerando também que os agentes têm pouca... eles não costumam fazer remoção, enfim, então continuamente, então provavelmente se tem um número mínimo de servidores ali, de oficiais ou outros agentes, enfim, que façam esse curso, se não nos parece suficiente para o atendimento de alguma eventual necessidade na unidade, né? Não causando uma obrigatoriedade na participação nesses cursos ligados de incêndio, que são muito bons, inclusive eu felicito que tenha ocorrido, eu pessoalmente participei, achei ótimo, mas enfim, que não seja tratado um caráter obrigatório. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, acho que é isso. E por fim, felicitar mais uma vez, né, a aprovação de ambos os projetos, acho que ambos foram fruto de muito trabalho, né, das duas carreiras, enfim. Infelizmente o governador deixou para sancionar mais para o final. Nossa, ele poderia também, já que o nosso aprovado cerca dia 27, mais ou menos, 27, não, dia 23, ele poderia muito bem ter sancionado ainda em outubro para aproveitar os efeitos em novembro. Seria melhor ainda, né? Porque para a gente, mais os oficiais que ganham R$ 1.508, acho que faria uma diferença enorme. Já ter novembro garantido, para receber em dezembro, né? Porque os efeitos começam no mês subsequente. Mas enfim, se infelizmente não foi possível, fico feliz que aconteça para os defensores, e continuemos aí. É isso, obrigada. Bom, em primeiro lugar, Érica, eu não sei porquê da ironia em relação à fala do primeiro sub, mas eu gostaria de responder que eu entendo perfeitamente o que o primeiro sub falou aqui. A questão da incidência do 13º, muito claramente, quem decide é o gestor da defensoria, foi isso que ele disse aqui. Por quê? Porque vai analisar a incidência da lei, se há dispositivo legal nesse sentido, se é possível e viável. Não é a Fazenda, como foi colocado aqui, porque a Fazenda falou que pode ou não pode. Quem determina e estabelece a segurança jurídica que tem para fazer isso é o gestor da defensoria. Foi isso que o doutor Renato falou. Então, que fique bem claro isso, porque há dias que nós estamos estudando esta questão
há dias, a assessoria jurídica se debruça sobre isso, nós queremos ter segurança e eu, desde o primeiro dia, disse que se essa segurança houvesse, nós pagaríamos o 13º dos servidores. Então, houve um esforço enorme aqui e nós estamos trabalhando com essa possibilidade. Nos acenaram favoravelmente, positivamente, quer para servidor, quer para defensor, e nós estamos querendo implementar, e aqui não existe diferenciação. Se não foi possível a sanção em relação aos servidores, isso é um problema que aconteceu lá na Casa Civil, um problema de descompasso da Casa Civil, que nada tem a ver com maior ou menor interesse ou maior ou menor dedicação aqui da Defensoria Geral. Muito pelo contrário, várias foram as vezes que nós ligamos, que nós pedimos, que nós trabalhamos em prol de que isso se viabilizasse. Tanto assim que nós sempre estivemos muito tranquilos para votar o projeto na Alesp, e essa foi a nossa posição, primeiro dos servidores, que era quem mais precisava e que merecia ter imediatamente aquela situação resolvida. Então, de fato, quero deixar isso bem claro, não há que se fazer ironia, porque finalmente vai se poder incidir o 13º, porque o subdefensor ele deixou muito claramente a posição dele. Em relação aos plantões, eu quero dizer que da mesma forma que defensor trabalha, servidor vai trabalhar. Alguns servidores até querem, acho que, não sei se você tem conhecimento dessa situação, porque querem depois compensar. E o mais importante, acho que não tem que se discutir, a defensoria não pode fechar as portas em nenhum dia. A população tem que ter acesso, seja em sistema, ainda que num sistema com menos defensores, nós sabemos que a demanda é menor, nós sabemos que não há volume para estabelecer que todos os defensores compareçam, mas existe uma demanda, as pessoas são atendidas e evidentemente que ela não pode fechar e os defensores e os servidores estarão aqui. Se me permite, uma interpretação, em relação especificamente aos dias 23, 24, 30 e 31, e mesmo os dias de Natal e os feriados de final de ano, as coordenações regionais verificaram em cada local a necessidade de servidores alocados nesses dias. O destacamento de servidores nesses dias de plantão foi um apontamento da coordenação regional, no caso da capital, da coordenação regional criminal, a partir da verificação da necessidade do ano anterior, ou seja, a coordenação regional apontou que seria necessário a presença de servidores no plantão pelo volume de demanda, pelo volume de causas que chega nessa época do ano, e achou que era importante que houvesse plantão judiciário, que houvesse a presença dos servidores no plantão judiciário. Então, a questão do plantão é pela necessidade do serviço. O servidor não tem a gratificação porque não há previsão legal, mas tem a compensação que foi estabelecida pelo Conselho. Todo servidor terá a compensação no dia que participa do plantão judiciário, seja dia útil, seja dia não útil. Então, a igualdade é inteiramente equivalente a todos, de acordo com as possibilidades legais. Agora, acima de tudo, Érica, tanto para o defensor quanto para o servidor, o que tem que prevalecer é o interesse público, ou seja, o interesse do serviço público. Se a coordenação regional me aponta a necessidade de servidores atuando naquela data, o que me cabe, e a necessidade para o serviço público, o que me cabe enquanto administrador é cumprir essa atividade. Não há nenhuma injustiça nessa situação. Todos que estarão trabalhando naquela data estarão em razão da necessidade do serviço. Não é por um capricho, por uma vontade de querer prejudicar o servidor ou o defensor, porque infelizmente ou felizmente essa é a nossa atividade. Só, se me permitir, mais uma complementação, em relação à administração, é importante ressaltar que a administração ela estará aberta nos dias úteis. Todos nós, defensores que trabalham na administração, estaremos trabalhando nos dias úteis sem gratificação, sem compensação. É um ônus de estar na administração. O que vai acontecer na administração que, de certa forma, acaba compensando essa situação. Um rodízio entre nós aqui nos dias. Como a demanda diminui, alguns ficarão entre o Natal e o Novo e outros ficarão mais nos dias úteis. Já não se justifica de forma alguma compensação em dia útil e não é plantão judiciário. A deliberação trata de plantão judiciário. Ela não trata de atividade no dia útil. Ressalto uma vez, tanto para os servidores quanto para os defensores. O recesso judiciário não cria mais um período de férias para ninguém. Ele não cria mais um período de férias. E eu ouvi isso de vários defensores já. Mas eu não queria ser escalado para o plantão judiciário de recesso porque eu vou viajar.
vai viajar, mas não deveria, porque não é férias do defensor, não é férias do servidor, ele está à disposição da instituição. Por uma situação que foge ao nosso controle, o judiciário decretou o recesso. Há uma resolução, mas foge ao nosso controle. O que nós temos que garantir é o atendimento à população, que não pode ser prejudicada por esse fechamento. Então, o tratamento de defensores, servidores, estejam na administração, estejam na unidade, é equivalente em todos os locais, pensando no serviço público e na necessidade do usuário. Também os servidores, só para deixar claro, poderão fazer esse sistema de rodízio que aqui os defensores farão na administração. Todos estaremos trabalhando. Pode sim. Juliana queria ponderar. Eu acho que a situação trazida pela presidente quanto ao Vale Alimentação é uma questão legítima e que causa uma injustiça que deve ser corrigida. Eu acho que os servidores e os defensores públicos, principalmente os servidores, quando eles realizam o plantão judiciário, devem ganhar o Vale Alimentação, porque eles não possuem um regime de gratificação, então a única benesse é o que? A compensação. E justo nesse dia, para exercer um direito que não lhe foi, na maioria ali, administrativamente escolhido, foi imposto pela administração, ele acaba perdendo o Vale Alimentação. Então eu acho que isso deve ser corrigido, pode ser corrigido de ofício pela administração e eu espero que seja feito. Aí, outro ponto interessante é sobre o rodízio que o Davi mencionou, que a administração vai fazer. Eu tenho dúvidas se isso poderia ser feito e sendo feito, claro, cada um aí sabe como vai fazer, a administração possui a sua assessoria jurídica para dar legalidade a essa ausência na folha de ponto. Não sei se consta a ausência na folha de ponto, se consta a presença daqueles que fazem o rodízio, não sei, eu tenho muita dúvida sobre isso. Agora, de todo modo, eu gostaria que a administração colocasse no site o rodízio dos defensores públicos ocupantes da administração, quem vai sair, quem vai estar, para que a gente possa aí cumprir o princípio da transparência, colocar no portal. É muito importante isso. Eu não tinha conhecimento, eu acreditava que a administração, em razão desse ônus, ela trabalhasse todos os dias, como eu defendi. Eu acho que os defensores públicos deveriam trabalhar todos os dias. Cada um sabe as matérias que vêm, as matérias que não vêm. Então, acho importante para fins de transparência e a reflexão sobre a legalidade disso. Só as ponderações que eu queria fazer. Vocês não acham que a gente poderia abrir para os conselheiros depois a fala dos conselheiros? Vamos encerrar então aqui a manifestação e aí eu abro, quem quiser falar, porque como não tem mais ninguém inscrito, tá? Só para concluir então, algum mais um ponto? Em relação à brigada de incêndio, isso é uma escala que foi feita. Aliás, a brigada de incêndio é uma conquista. Nós ficamos aqui muito tempo preocupados e focados na questão da segurança. É uma segurança para a defensoria, porque dá um know-how, capacita nossos defensores e servidores para lidarem com essas situações. Os defensores também são sorteados, há um rodízio entre defensores e servidores, de modo que aqui também não há nenhuma preferência ou punição em relação a um ou outro. Todos têm que participar, é obrigatório mesmo, é importantíssimo, é um trabalho que a gente custou para fazer, conseguimos viabilizar e, de fato, acho que até acrescenta, né, no conhecimento de cada um de nós, tanto servidores quanto defensores, de modo que... Pediria de resposta só em relação à primeira fala, por favor. Assim, em relação à ironia, assim, de verdade, minha intenção não foi ironizar, porque eu particularmente me senti desrespeitada pelo primeiro subdefensor na fala dele com um tom professoral, querendo me dizer que a defensoria tinha autonomia administrativa. Eu sei os tipos de autonomia que a defensoria pública exerce, defende, fui para Brasília com a PADEF defender autonomia financeira, então acho que não me caberia uma fala naquele nível. Eu trouxe o exemplo de 2 juristas, Sotomayor, o Malê, também trabalhista, e trouxe por fim o posicionamento da Secretaria da Fazenda, que me parece que foi destacado de uma forma, né, como se eu quisesse aqui dizer que o que o Executivo decide, a Defensoria tem que acolher. Não. O que eu quis trazer foi exemplificar que havia outros entendimentos. E que bom que finalmente a gente conseguiu
um consenso nisso. Então, não me parece, nesse sentido, querer ironizar, enfim. A Defensora Pública Geral, desde o início, por isso que muito me estranhou, ela foi muito clara comigo que ela sim se esforçaria para que o 13º saísse também para os servidores, né? Então, por isso que me gerou até um espanto da fala do primeiro subdefensor nas 2 últimas sessões, né? Na penúltima. Ele me disse assim que seria calculado por dezembro do ano anterior e novembro do ano vigente. Foi por isso que me causou devido à confusão, e eu fui buscar entendimentos externos para que a gente pudesse conversar e, enfim, pudesse confrontar os entendimentos. Em relação ao trabalho no final de ano, sim, eu mesmo nas minhas férias eu venho trabalhar, eu não tenho interesse, eu acho que o interesse público, sim, ele prevalece, né? Não acho que a gente defenda um corporativismo em detrimento da população carente, não é isso, mas eu só queria que a gente pudesse refletir nos dias 25 e 31 mesmo, foi nesse sentido, se há uma demanda nesse sentido, mas já que o segundo subdefensor disse que da coordenação houve esse entendimento, bom, me parece esclarecido dessa forma. Mas enfim, é isso. Obrigada, gente. Então, só para eu pulei aqui, só checar a passada, tem alguma informação? A ata já está aqui, conselheiro para assinatura, vamos passando. Então vamos agora ao momento dos conselheiros. Aberta a palavra. Pode eles trocar aqui. Trocar? Pode falar. Bem, primeiro quero dizer que estou muito satisfeito de novamente compartilhar essa manhã com todos vocês. Quero cumprimentar a todos na pessoa da nossa Defensora Pública Geral, cumprimentar os presentes na pessoa da Érica, que brilhantemente tem representado os servidores nessa luta cotidiana. Assim como a Daniela já disse, a PADEP parabeniza a todos os defensores, e mais do que parabenizar, a gente também tem que agradecer muito a todos, desde aqueles que fizeram plantão na Assembleia Legislativa, até os colegas que ficaram nas suas bancas, possibilitando que outros pudessem comparecer nesse movimento, um movimento que durou cerca de 2 meses de intensa movimentação na Assembleia Legislativa, vários representantes da associação, juntamente com o Gustavo, que eu também quero aqui parabenizar. Fizemos um trabalho conjunto e o fruto colhido não poderia ter sido outro senão essa grande vitória. Também quero destacar nessa mobilização o ganho institucional, mais do que o ganho salarial. O ganho institucional ficou muito claro, nítido na fala de todos os deputados, daqueles que estiveram presentes. Foi nítido a compreensão atual que os deputados têm, não há mais confusões, eles cada vez mais estão cientes, são sabedores do que é a Defensoria Pública e de qual é o papel da Defensoria Pública para a população e dentro do panorama do Estado de São Paulo. Então, eu acho que mais do que esse ganho salarial, essa conquista institucional deve ser realçada. E conquista essa que só foi possível graças à atuação da administração, na pessoa da Defensoria Pública Geral, e muito também da associação e principalmente de cada um dos defensores que estiveram nessa luta e que tem todos os motivos agora para comemorar. E, com certeza, todos nós, defensores públicos, vamos retribuir a população carente com mais trabalho, mais esforço, mais suor, tudo para que a nossa instituição se fortaleça cada vez mais. Não posso deixar de parabenizar também a todos os ex-procuradores que, enfim, tiveram a sua reposição salarial.
E com certeza o idealismo que foi transmitido pelo deputado Barros Munhoz é um idealismo que nos nutre bastante, é um motivo para os novos defensores para a gente continuar nas batalhas vindouras. Também quero destacar aqui a participação da associação no ato pela independência judicial que aconteceu na terça-feira na Sala dos Estudantes da Universidade de São Paulo, na São Francisco. Esse ato, ele se inseriu, a APADEP se inseriu no ato junto com outras entidades. Estiveram presentes pelo IBC-CRIM, o Dr. João Carlos, pelo IDDD, o Dr. Leônidas, pelo Ministério Público, o Dr. Roberto Tardelli, pela magistratura estiveram presentes a doutora Kenarik Bojiquian, representando a Associação dos Juízes pela Democracia, assim como o desembargador aposentado Alberto Silva Franco, e pela academia, pela USP, esteve presente o Dr. Shecaira. Esse encontro foi muito proveitoso, foi bastante... as falas foram bastante enfáticas no sentido da importância da independência judicial. E a Associação Paulista dos Defensores Públicos fez questão de capitanear o evento, uma vez que a garantia da imparcialidade judicial não é uma garantia do juiz, é uma garantia do cidadão. Sem essa garantia, o cidadão não vai ter segurança de que aquela decisão judicial será de acordo com uma consciência e não de acordo com pressões externas, seja de uma opinião publicada ou seja de setores econômicos. Por isso, a associação esteve presente e defenderá sempre essa questão da independência judicial, até por conta das nossas pautas sociais, as quais são levadas para o judiciário. Então, a independência judicial é uma garantia do cidadão, então é uma garantia que o defensor público deve sim estar presente na luta. Na ocasião, foram destacados a criação da Supervec, foram destacados um problema antigo que é a criação e a institucionalização do DIPO, as designações de juízes auxiliares e casos pontuais muito sintomáticos que interferem diretamente na função jurisdicional, mas sobretudo e indiretamente na função dos jurisdicionados, a maioria dos quais assistidos por nós. Só para concluir, eu não posso deixar de convidar todos os presentes e a todos os defensores públicos para a nossa festa que se realizará no sábado, nossa grande festa de fim de ano, e não poderia ter vindo melhor data após as lutas que foram alcançadas durante todo o decorrer do ano. Ainda há alguns convites à disposição, muitos poucos, nós conseguimos alguns convites extras, a festa já está toda pronta, com promessa de sucesso total. Fica aqui então um convite a todos e a todas para comparecer e comemorar o fortalecimento da nossa instituição. Por fim, a respeito apenas da sanção da lei aprovada ontem, nosso presidente da associação, Rafael Português, se encontrará durante todo o dia de hoje em tratativas com o Palácio dos Bandeirantes, juntamente com a administração, para o sancionamento da lei o mais rápido possível, possibilitando aí os reflexos já em dezembro. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, na verdade, só comentar sobre a aprovação do PL 37, a importância que é esse projeto, não apenas pelo viés, pela conotação remuneratória diretamente, porque isso nos traz uma segurança jurídica mesmo dos nossos vencimentos, e que foi principalmente a luta que vinha sendo
travada aí pela associação nos anos anteriores, pelas gestões passadas da administração, aí também com a Cristina e agora com a Daniela, né? Da gente ter realmente esse salário consistente mesmo no vencimento, e isso nos traz segurança, inclusive, principalmente para a incidência, depois na aposentadoria e tudo mais. E pelo lado da valorização mesmo da carreira, equiparando aí com as demais carreiras congêneres do sistema de justiça, isso traz uma valorização para a carreira, para o público externo em geral, e principalmente isso diminui a evasão de profissionais aqui na Defensoria Pública, que muitas vezes os profissionais que entram muito já preparados também, se o salário estiver defasado, eles acabam indo para outras carreiras. E queria, nesse processo todo, parabenizar a administração, parabenizar também, principalmente, acho que nesse processo pós-negociação com o governo, quando o projeto entrou na Assembleia Legislativa, parabenizar a associação por todo o trabalho feito, por toda a articulação, por toda a mobilização. Especialmente eu quero aqui mencionar o Rafael Português e o Bruno Napolitano, presidente e vice-presidente, e toda a diretoria da associação pela mobilização, pela articulação, de conseguir levar um grande número de defensores para a Assembleia e fazer toda essa organização para que os defensores também ficassem em suas unidades, dando guarida para aqueles que estão na Assembleia. E principalmente, acho que toda a carreira, com o seu trabalho diário, né, nos discursos dos deputados, eles mencionaram, como o Fabrício disse, o conhecimento hoje não existe mais aquela confusão de defensor com procurador, apesar de ter deputado que confunde defensor com delegado, mas com procurador essa diferença ela diminuiu, né? Ainda praticamente não existe. Um ato falho, assim. Delegado? Não, com procurador. 2 salários. Não, com delegado tem só a equiparação, né? A equiparação dos delegados com os defensores. também, né? Mas foi lá mencionado o conhecimento profundo das atividades que têm sido realizadas pelos defensores, né? Vários deputados citaram casos específicos aqui, principalmente na área de moradia, foi muito citado, na área de saúde, de ações do interior, ações da capital. Então isso é uma satisfação muito grande para todos aí na carreira, de saber que o trabalho da Defensoria Pública vem sendo reconhecida e até mencionado como paradigma das carreiras do sistema de justiça e como paradigma das demais defensorias no âmbito nacional. Acho que é isso, e acho que em relação à fala da Érica, quero aqui me solidarizar com a questão da possibilidade de uma racionalização do trabalho, principalmente no dia 25 e no dia 31, para que, na verdade, isso seja feito, a Defensoria realmente tem que estar em funcionamento, mas que seja feito aí de uma forma organizada e racionalizada, para que tenha, na verdade, servidores em secretarias que a gente sabe que nesses dias acabarão não estando em funcionamento. Me permite, eu sei que tem escrito uma parte só que não aprendeu, os dias indicados pela Érica não são dias em que as unidades abrirão. Então, a situação de fato já está racionalizada exclusivamente no Banco Judiciário. Já são feriados também para o nosso calendário, não pelo... E a gente também deixou a análise ao coordenador, avaliar a possibilidade, a necessidade de ter servidor ou não. Então, os coordenadores vão poder fazer essa análise individual e caso a caso. Ok? Bruno Miragaia. Bom dia a todas e a todos. Também quero deixar o registro aqui, o agradecimento a todos que estiveram à frente aí, seja direta ou indiretamente, a administração que desde o seu início de gestão, né, vem trabalhando para concretizar essas metas, esse marco que fica, mais um marco que fica na história da Defensoria, de outros que se virão, mas que sem dúvida é um marco extremamente importante, e parabenizar em especial também a associação, porque demonstrou ali a importância, né, que tem para os seus associados, a importância que tem para a instituição, a importância que tem para a sociedade como um todo, né, como uma associação que representa de fato os interesses não só dos seus próprios associados, mas o interesse daqueles que vão receber, direto ou indiretamente, os benefícios
dessa valorização, desse fortalecimento institucional. Então fica aqui meu parabéns, meus agradecimentos a todos. Eu gostaria só de, e aí, falar com a segunda sub. Davi, eu sei que já foi publicado o ato, eu queria deixar registrado, até teve uma fala tua hoje, nós tivemos essa discussão o ano passado, o Vitor também discordou desse posicionamento, mas eu discordo desse sorteio dos colegas para o plantão de final de ano, né? Porque eu acho que quando as pessoas se inscrevem para o plantão, né, elas têm um ônus, né, ou deveriam ter, eu acho que a gente poderia deixar mais claro. Não, como é? Nessa esclarecer, na verdade, acho que tem uma confusão. Os dias de plantão judiciário, aqueles dias que são dias não úteis, feriados, sábados, domingos, quem vai participar da escala são só os defensores que estão inscritos no plantão judiciário. Não, eu sei, mas é aqui do dia 20 ao dia 6, que é tido como não útil. Não, dentro desse período nós temos feriados, dia 25 já é um feriado, e temos dias que são úteis. O Tribunal Judiciário funciona. Isso, é esses dias que eu estou querendo dizer. Foi esse dia que nós tivemos confusão no passado também. Confusão não, discordância. Né? Porque eu também entendo que não é fácil a gente fazer essa diferença do recesso do judiciário para a atividade da defensoria. Eu, naquele momento, já disse, eu acho muito mais proveitoso, né, que essa atuação, essa racionalização dos recursos humanos nossos fosse feita na própria unidade, né, muito mais eficiente do que esses plantões, né, que são realizados, principalmente na capital. Porque eu solicitei vários dados, né, várias vezes aqui para a gente ter os informes do que chega e o que é produtivo, mas não tivemos, seja porque também encontrei a Márcia sempre fala que questiona os colegas não repassam as informações, mas no fundo, Davi, eu entendo que a gente deveria tratar esses dias, né, com os dias não úteis também. Né? Eu tenho dúvidas, porque os colegas quando se inscrevem para o plantão, eles sabem do ônus que é trabalhar no final de semana, trabalhar no feriado, e todo mundo sabe de antemão que no final do ano vai parar, pelo menos por hora, né? Pelo menos por hora vai parar. E aí eu acho ruim para aqueles que optaram por não ter esse ônus, né? E não quero aqui entrar no mérito se vão viajar, se não vão viajar, mas optaram pelo ônus de não trabalhar no final de semana, no feriado, ou no recesso que sabe que vai parar. Né? E aí nesse momento, né, que essas pessoas não tiveram ônus e aqueles que tiveram ônus usufruíram dos benefícios do plantão durante todo o ano, chega nesse momento o ônus é distribuído para toda a carreira. Né? Eu até entendo que ninguém deve se programar para viagem, para isso, para aquilo. A questão não é essa. A questão é que eu acho que quando você não se inscreve, você não quer receber esse ônus, né, de trabalhar nesses dias, que para nós, quer queira ou não, a gente sabe que vai parar no final do ano, até que a gente tem uma postura diferente de estabelecer plantões das unidades, com atendimento lá, diferenciado ou não, divulgação de direito, o que for. Mas hoje a gente sabe que vai parar. Então, eu acho que a gente deveria, no próximo ano, colocar esse sistema no plantão, para a gente pensar e que as pessoas assumam o ônus em todo o ano. Não só de ser distribuído nessa data, uma data que, de fato, muita gente não quer. Você, na verdade, eu queria fazer uma ponderação, até que vai na linha que o Zé Moacir colocou, particularmente, aí uma posição pessoal, não só minha, de outras pessoas da administração, eu sou desfavorável, como sei que você também é, Bruno, ao recesso na defensoria. A aplicação do recesso, outros colegas também são. Tentamos fazer isso no primeiro ano de recesso e não aplicar o recesso, porque internamente foi uma confusão. Aqui no conselho, não era esse o conselho, era uma outra formação do conselho. Fomos criticados, a carreira criticou, os resultados que chegaram, que os defensores relataram, eram de prejuízo aos usuários. Então havia uma crítica muito grande pela não adoção do recesso, já que, embora não devesse ser assim, mas o nosso trabalho está muito vinculado ao Poder Judiciário, ao funcionamento da máquina judiciária. E foi essa pressão da carreira, uma legítima pressão, que fez com que, de fato, nós mudássemos de posição e acabássemos adotando a sistemática do recesso. Mas aí a sistemática do recesso, Moacir, num diálogo que eu faço com a tua fala anterior, ela, para a Defensoria Pública, é como encaixar uma peça naqueles brinquedos infantis que tem uma estrela. Eu estou tentando encaixar um quadrado na estrela, não funciona.
porque de fato a nossa atividade não está totalmente vinculada à atividade do Poder Judiciário, embora tenha uma vinculação. Mas se buscou uma tentativa, que foi o ato do PG, que foi reeditado esse ano, que regulamenta o funcionamento contingenciado da Defensoria Pública no recesso. Contingenciamento que funciona para as unidades vão estar fechadas, as unidades da capital vão estar fechadas no recesso. Tirando a Liberdade e a Barra Funda, as unidades vão estar fechadas. Por quê? Porque o plantão judiciário na capital, e aí eu já faço